A depressão tem atingido muitas pessoas nos nossos dias. E isso tem aumentado a cada geração que passa. É algo que sempre existiu e nos nossos dias ela se agravou bastante. O homem ele não foi criado para sofrer depressão. Mas acontece que o pecado afetou a nossa vida. E por mais que alguns menos tradicionais acreditem que a depressão nada tem a ver com o pecado, bom, o homem foi criado de uma maneira natural e de forma que a sua comunhão com Deus não tinha nada que lhe afetasse, a ponto de que essa comunhão pudesse ser quebrada. Não só a comunhão com Deus, mas também a sua relação consigo mesmo, a sua relação com si mesmo. Eu não consigo ver o homem do Jardim do Éden, o casal, sofrendo de depressão antes da queda. Por outro lado, o Senhor Jesus ele foi predito como aquele que nos retiraria das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, por mais que a queda afetou o ser humano, todos nós, e o fato de nós sermos afetados pelo pecado, porque nós pecamos, e nós não fomos vítimas de um pecado, nós pecamos, né? Nós não recebemos o pecado, nós é quem pecamos. Ainda assim, você tem a ação de Deus em Cristo Jesus para que a sua misericórdia, sua graça, pudesse ser colocada diante de nós. O pecado é uma realidade. O pecado alterou toda a nossa estrutura, não só espiritual. O salário do pecado é a morte. Mas também afetou toda a nossa estrutura física, mental, emocional, afetiva, todas as partes. Não quero falar aqui como médico, não sou psicólogo, não sou médico. Falo como um ser humano normal, dentro de uma experiência pastoral, fazendo uma leitura da Escritura, e nessa leitura da Escritura eu consigo enxergar o papel de Deus e o nosso papel, onde Deus agiu, onde nós agimos, e aí nós vamos percebendo, na medida que nós vamos lendo, compreendendo aquilo que a Bíblia nos fala, olhando para a nossa natureza, vendo o quanto nós temos faltado com Deus, né? Desde o início. Tudo isso acarretou em nós situações que desencadearam em problemas afetivos, emocionais, físicos, fisiológicos. Sim. Não tem jeito. Não tem como fugir disso. Isso não foi um processo evolutivo, nem muito menos um processo natural. Isso não aconteceu da noite para o dia, isso não simplesmente apareceu porque é uma nova onda de doença, é uma nova onda... Não, a depressão é algo que esteve presente no ser humano e na sociedade durante muito tempo, ou quase sempre, após o homem ter experimentado a queda. Acontece que nós precisamos cuidar muito bem da nossa mente, a gente precisa cuidar muito bem do nosso coração. Eu não estou falando como médico, nem psicólogo. Estou falando como pastor. Precisamos cuidar da nossa mente, cuidar do nosso coração. Sem dúvida nenhuma, é buscar a Deus em primeiro lugar, não tem receita, tá? Não ignoro o médico, não ignoro o psicólogo. Creio, acredito que ambos têm o seu papel inclusive extremamente importante.
Mas a gente precisa buscar em primeiro lugar a Deus e aqueles homens e mulheres que orem por nós, que orem conosco. Até mesmo muitas vezes recebendo de Deus uma orientação e tendo uma percepção de que nós precisamos, para quem sofre uma depressão, precisamos de um médico. Precisamos das pessoas para que elas orem por nós, que elas nos ajudem a buscar a Deus e ao mesmo tempo que elas nos ajudem a percebermos que não é só uma questão espiritual, uma questão emocional, mas também está relacionado a questões fisiológicas. Não podemos desprezar. No entanto, há um desgaste. A depressão ela provoca em nós um desgaste emocional, um desgaste físico, fisiológico, justamente por conta da nossa vida. Bom, considerando o fato de que o homem e a mulher saíram do Éden e Deus deixou claro que com o suor do seu rosto você vai ter que trabalhar e se virar e fazer com que a sua vida produza, a partir daí nós começamos a acarretar sérios problemas. E aí vieram as nossas preocupações, vieram as nossas perdas humanas, perdas emocionais, perdas físicas, materiais. Vieram também decepções, vieram enfim uma série de coisas que, na verdade, desencadearam justamente esse processo que nós nos encontramos hoje. Então há uma luta a travar. Há uma luta que nós nos deparamos. Aquele que é depressivo, passa por depressão, sabe o que eu estou falando, né? Nossas emoções, nossas afeições, nossa fisiologia, elas se alteraram. Desde o Éden para cá, tudo se alterou. Nós não somos mais os mesmos. E sim, a cada dia que passa, a cada geração, as coisas parecem-me que vão piorando, né? É inevitável. Bom, onde é que se iniciou esse problema? Onde é que tudo isso começou? Pois é, justamente, a questão toda está na natureza humana que carrega consigo essas consequências do pecado. Quero lembrar que um dia nós pecamos em Adão. Volto a dizer que esse é um grande problema que nos acarreta algo que nós carregamos até hoje. No entanto, aqueles que foram justificados pela fé, e tão somente pela fé em Cristo Jesus e tão somente em Cristo Jesus, estes não são dominados pelo pecado e nem condenados pelo pecado. A depressão não nos condena e nós podemos vencê-la. Sermos depressivos não significa que nós fomos condenados. E nós podemos sim vencer esse estado, esse momento, essa situação, esse tempo em que nós estamos vivendo assim. O estado depressivo é algo que nos acompanha, é algo que acompanha inclusive os homens da Bíblia. Se você acha que, mas é um problema do século, só os homens de hoje são depressivos? Bom, então vamos lá. No Salmo 42, no versículo 2, até o versículo 6, olha o que os filhos de Corá cantam. É interessante porque eles estão cantando uma coisa que dói, né? Geralmente a gente canta coisas que quer... Nosso desejo é cantar coisas que nos elevem, que nos trazem alegria. Tá tudo bem, é verdade. Mas os coraitas, eles cantaram a tristeza. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? Quando? As minhas lágrimas têm sido meu alimento, dia e noite. Salmo 42, versículo 2.
Enquanto me dizem continuamente: e o seu Deus onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. O sujeito está numa situação profundamente triste e ele está lembrando das coisas boas, quase que pedindo para voltar. Aí no versículo 5, mas agora, né? Ele pergunta: por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Uma alma que está perturbada e está abatida não é uma alma com resfriado. Não é uma alma que está tristinha. Não é uma alma que passou por um probleminha, mas é uma alma abatida. A alma abatida é algo que só o próprio Deus, a partir do próprio Deus, é que as coisas podem reverter. Porque se perturba dentro de mim, alma. Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio, Deus meu. O salmista fala sozinho, ele fala com a alma. Ele fala com alguém que é ele, mas esse alguém está doente e ele sabe disso. No versículo 6 ele diz: sinto abatida dentro de mim a minha alma, lembro-me portanto de ti nas terras do Jordão, no Hermon e no Monte Mizar. Como era bom, como era gostoso aquela situação. Versículo 8 do 42, Salmo: contudo o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. No versículo 11 ele diz mais uma vez: por que está abatida a minha alma? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Percebe que a situação dele aqui é uma situação de profunda tristeza, onde atinge a alma, bate a alma. Não é apenas um sentimento e uma sensação qualquer, é uma tristeza, né? Que faz lembrar coisas boas de Deus. E ele está passando por isso, e não há nada de errado ele está passando por isso. Tanto que isso virou escritura. Se isso fosse tão errado assim, se a tristeza, se a depressão fosse algo tão difícil, a ponto de nós não falarmos sobre esse assunto, não vamos falar disso. Não, deixemos a ciência cuidar dessas coisas. Pois é, mas na escritura o homem se abre da forma como ele se encontra. E a própria Escritura nos diz que há tempo para todas as coisas, inclusive para isso. Eclesiastes 3, no versículo 3, ou no versículo 4. Há tempo para todas as coisas. Eclesiastes 3, 4. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Olha só. Há uma realidade no estado do homem. A natureza ela passa por várias etapas relativas à sua natureza, à sua própria natureza. Veja que a alegria ela não é constante. Não é, nós não somos constantemente alegres. Mas também o pranto, também não. O ser humano é uma mistura de várias coisas nos seus afetos. Nós estamos alegres, estamos tristes, estamos bem, estamos mal. É o salmista. O salmista tem horas que ele está tocando tamborim, tem horas que ele está dançando, tem horas que ele está feliz, tem horas que ele está glorificando a Deus, tem horas que ele está se alimentando das suas lágrimas. Nós nos encontramos com eles na Escritura. Assim somos nós. E há tempo para todas as coisas. Eclesiastes é um texto realista, fala a verdade. Não esconde nada de ninguém. Davi agradece a Deus no Salmo 30, no versículo 11, no versículo 2, 11, versículo 12. O próprio Salmo 30, né? Nós estamos falando de Salmo, você vê que o Salmo tem algumas coisas interessantes a respeito desse assunto.
No 11 e no 12 ele diz: tornaste o meu pranto em dança alegre. Tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores. Está vendo? Pode durar a noite inteira a tristeza, mas a alegria vem pela manhã. A depressão pode acontecer e ficar com você por muito tempo, mas um dia isso cessa. Para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Veja que aqui ele está diante de uma ameaça, né? Aqui é um salmo de Davi, Salmo 30, e ele está dentro de uma ameaça, ele está falando dos inimigos dele. Havia aqui uma ameaça física por parte dos inimigos, mas o espírito já havia sido atingido. O físico não, ele consegue escapar. O físico é preservado, mas a alma, o espírito, foi atingido. Ele se sente triste, ele se sente mal, ele está num estado profundamente abatido. Assim é o salmista, assim somos nós. Assim sou eu, assim é você. Meu querido, minha querida, nosso assunto é depressão. É preciso chegar perto do Senhor Jesus. É preciso buscar a Deus, sim. Não vamos ignorar os médicos, não vamos ignorar a medicina, não vamos ignorar nada daquilo que é importante. E que talvez seja uma das soluções. Mas é preciso, antes de mais nada, você se achegar perto do Senhor Jesus. É preciso você buscar ajuda. Se você não consegue, se aproxime de alguém que você sabe que vai te ajudar. Simplesmente se aproxima. E você que não tem, aproxime-se daqueles que você percebe que tem. Nós temos Cristo como porto seguro. Veja que nós não estamos sozinhos, nós temos Cristo como porto seguro. Jesus na tempestade. E ainda que essa tempestade demore, Ele é o porto seguro. E ainda que nós não cheguemos no porto, nós estamos na tempestade, Ele está com a gente. O barco, lembra do Evangelho? E aí de repente Jesus aparece e ele faz assim, né? E o mar acalma. Me lembro de um cântico: com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Busque ajuda, busque a Deus. Creia que Jesus está com você na tempestade. E creia que Ele é teu ponto seguro. Seja quem você for, seja onde você estiver, seja o grau do teu sofrimento, eu estou orando por você. Que Deus te abençoe. Um abraço.